Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me vai nos mostrar como é importante pregar o arrependimento para que todas as almas possam ser salvas. Esta semana dos dias 22 a 28 de fevereiro, temos como designação Doutrina e Convênios, sessões 18 e 19. E o tema é O valor das almas é grande. Joseph Smith precisava de garantias para a impressão do livro de Mormon. A gráfica contratada precisava de alguma garantia de que o valor seria pago. E Martin Harris tinha então sua fazenda que poderia ser colocada como esta garantia. Esse era o contexto em que eles viviam, não era fácil publicar um livro e as revelações dessa semana, dessa designação, vieram nesse contexto e são de grande valor. Podemos aprender muitas coisas com o estudo de Doutrina e Convênios 18 e 19. Um tema recorrente nessas primeiras revelações que temos estudado de Doutrina e Convênios é a questão do arrependimento. O Senhor tem falado para várias pessoas diferentes, através das revelações, que elas deveriam se preocupar em pregar arrependimento, tanto naquele momento quanto futuramente. E por que pregar o arrependimento é tão importante? Na seção 18, versículo 6, lemos o seguinte: Eis que o mundo está amadurecendo em iniquidade, e é necessário que os filhos dos homens, tanto os gentios como a casa de Israel, sejam levados ao arrependimento. Algum tempo atrás, o presidente Thomas S. Monson falou que a distância entre os padrões vividos por aqueles que são o povo do convênio do Senhor e para as pessoas que vivem no mundo está cada vez maior. Esse abismo está cada vez mais profundo. Por isso é tão importante falarmos e nos importarmos com o processo de arrependimento. Para muitos, a oportunidade oferecida do arrependimento pode parecer muito dura e muito difícil, como uma punição. Mas, na verdade, o processo de arrependimento é uma grande demonstração do amor do Pai Celestial por nós. Todos aqueles portadores do sacerdócio em posição de liderança que já tiveram a oportunidade de participar de uma ação disciplinar para restituir as condições de uma pessoa que passou por um tempo seja de desassociação ou de excomunhão, sentiram como foi para aquela pessoa o processo de arrependimento e sabem a alegria que é perceber alguém ou ajudar alguém nesse processo de arrependimento. É realmente uma alegria indescritível de alguém que passou por uma situação tão difícil a ponto de ser desassociada ou excomungada e volta a ter a sua condição de membro restabelecida. Então é um processo difícil, mas fundamental para que todos possam desfrutar da alegria e, como o próprio título do livro do presidente Kimball, o milagre do perdão. O que o Senhor sente quando alguém se arrepende? No versículo 13, lemos: E quão grande é sua alegria pela alma que se arrepende. Então eu disse de nós, portadores do sacerdócio, que às vezes testemunhamos alguém que se arrepende. E não amamos essas pessoas com tão grande amor quanto o Senhor as ama. Então, se a nossa alegria é grande, imagina a alegria que tem o Pai Celestial e Jesus Cristo por aquele que se arrepende. Por isso nós devemos preocupar-nos tanto e atender à voz dele que nos clama, né? Arrependei-vos. E aqui na seção 19 vamos ter uma noção de como foi o sacrifício de Jesus Cristo para que nós possamos ter todos os nossos pecados perdoados. Mas antes de chegar na seção 19,
precisamos comentar uma escritura que é de domínio para muitas pessoas, que é o versículo 10 de Doutrina e Convênios 18, que diz: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Eu gosto muito de um hino, na verdade uma canção da igreja, que chama Amigo, eu te acharei. E eu vou citar um trecho desse hino. Eu te acharei, meu querido amigo, o plano te ensinarei. Por favor, aceite a mensagem e o caminho te mostrarei. Lembrai que o valor das almas é grande à vista de Deus. Procurai e ensinai o plano aos filhos meus. E ter a dimensão de como uma alma é valiosa para o Senhor, às vezes é até difícil para nós. Sabemos o quanto é bom estar nesta terra e viver plenamente todas as maravilhas que a mortalidade nos oferece. Mas entender e compreender é até difícil. Mas o presidente, na época, Dieter F. Uchtdorf, na Conferência Geral de outubro de 2011, ele falou sobre essa questão do valor das almas, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre isso. Ele falou o seguinte: Deus não o vê apenas como um ser mortal, em um pequeno planeta que vive pouco tempo. Ele vê você como filho dele. Ele vê você como o ser que você é capaz de se tornar e que foi designado a se tornar. Ele quer que você saiba que você é importante para ele. Então, o Salvador, quando disse isso em Doutrina e Convênios, que o valor das almas é grande à vista de Deus, é para que a gente possa ter consciência de que todos nós somos importantes para o Senhor. E saber disso é maravilhoso. Eu sou muito importante para o Senhor. E por isso preciso me cuidar, preciso tratar o meu corpo e a minha alma com grande respeito, para que este valor também seja dimensionado e possa ser conservado para o nosso Pai Celestial. Como eu disse, a sessão 19 é uma sessão maravilhosa. Ela nos dá um pouco a perspectiva, a compreensão do que o Salvador Jesus Cristo sofreu no Jardim do Getsemane. É realmente uma das sessões mais emblemáticas no sentido de citar com as próprias palavras do Salvador Jesus Cristo o sacrifício expiatório. Nas outras escrituras, tanto do Velho Testamento, que já previa, no Novo Testamento, com a descrição, no livro de Mórmon, todas são expressões de alguém que testemunhou, seja por visões, revelações ou propriamente aquele momento de Jesus Cristo que conhecemos como a expiação. Mas ele mesmo descrevendo tem um outro impacto. E aqui em Doutrina e Convênios 19, dos versículos 15 a 19, temos palavras realmente muito poderosas. Quando o Senhor, novamente falando sobre o arrependimento, aqui direcionado a Martin Harris, mas que se aplica a todos nós, homens, mulheres e crianças após a idade de responsabilidade. Ele fala: arrepende-te, para que eu não te fira com a vara de minha boca, e com minha ira e com minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Então essa é a consequência daquele que não se arrepende, de sofrer. Que tipo de sofrimento? Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Então a expiação de Jesus Cristo ela só tem valor se nós nos arrependermos. Do contrário, nós vamos experimentar o que ele experimentou. E aqui ele coloca uma comparação com a grandiosidade dele e com a nossa pequenez, que é o seguinte: sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito,
e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Então, se Ele, que é nosso Salvador Jesus Cristo, que é Deus, sofreu tanto para que nós possamos ficar livres de nossos pecados, quanto mais não teríamos que sofrer nós, quanto mais não será impactante para nós esse sofrimento se tivermos que pagar pelo nosso próprio pecado. Eu, sinceramente, não quero passar por isso. Eu prefiro dar valor para a expiação, passar pelo processo de arrependimento, ponderar sempre nas minhas atitudes para que eu possa fazer valer a expiação de Jesus Cristo em minha vida. Não é fácil, realmente, mas é possível. E essa graça, esse milagre, o Salvador Jesus Cristo concede a todos nós. E deve ser uma motivação para que possamos sempre refletir nas nossas atitudes e arrepender quando necessário. Sei que Jesus Cristo é o meu Salvador, Ele é o nosso Salvador, por meio de tudo aquilo que Ele fez no Jardim do Getsemane, no Monte do Calvário, na cruz, e ao ressuscitar podemos ficar limpos, podemos experimentar o milagre do perdão e podemos realmente considerar e valorizar tudo que o Senhor tem em nós e como Ele nos considera. Então, que possamos aprender sempre pelas palavras das Escrituras, pelo Espírito, e colocar em prática em nossa vida. Alguns irmãos se esforçam bastante e sou muito grato pelos vídeos que eles postam para nos ajudar, como no canal Videira Verdadeira, do Lucas Guerreiro, o canal Escola Dominical Brasil, do Vanderlei, na Central do Livro de Mórmon, com estudos mais aprofundados, mais prolongados, que aprofundam mais realmente essas escrituras e essas palavras. Que possamos nos deleitar com isso ao longo dessa semana e que possamos aproveitar todas as oportunidades para sermos cada vez melhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.